estão? Bom, vamos nessa semana aqui preparar mais uma semana de revisão, né? Nós falamos desses capítulos na semana anterior, mas agora como a prova tá chegando aí, vamos falar mais um pouquinho. Preparei também 5 questões que não são do livro, são 5 questões extras pra gente trabalhar aqui nessa nossa videoaula, tá? Separei algumas partes mais importantes. Primeiro, lembra daquela concentração de gases na nossa respiração. Quando a gente inspira e quando a gente expira. Primeira coisa, qual é o gás que está em maior quantidade na atmosfera? Lembra? O gás nitrogênio. Cerca de 78% da nossa atmosfera é constituída por gás nitrogênio. Só que ele entra e sai na nossa respiração com a mesma quantidade, com o mesmo percentual. Nós não utilizamos esse gás. Lembra disso? Quem é que consegue fazer isso? Algumas plantas, bactérias. Lembra que as bactérias ficam associadas às raízes das plantas e aí lá sim consegue absorver. Mas nós, na respiração, não. Obtemos nitrogênio na alimentação, tá certo? E aí lembra que o oxigênio vai entrar com valor maior e sair com valor menor. Por quê? Nós consumimos esse gás para o nosso metabolismo. A gente precisa de oxigênio para poder ter energia, por isso que o valor da expiração é menor, tá certo? Ao contrário disso, vem o gás carbônico, ou dióxido de carbono, que a gente já falou sobre isso. Na expiração, a quantidade vai ser maior, porque a gente produz gás carbônico nesse processo de respiração, tá certo? Depois, coloquei aqui, ó, as fontes poluidoras. Como é que a gente polui o ar? E algumas maneiras de contribuir para diminuir essa poluição. A poluição do ar é provocada principalmente nos grandes centros urbanos, lembra que a gente falou sobre isso? As indústrias, as fábricas, aquelas fumaças que liberam do funcionamento dessas empresas, enfim, aquela fumacinha que sai atrás do carro. Então os automóveis, a queima de combustível fóssil libera também bastante poluente atmosférico. Outra coisa, a prática agrícola. Quando você vai lá nos produtores rurais, aqueles caras que ficam lá na fazenda, né, plantando arroz, plantando algodão, enfim, para eles fazerem isso, primeiro eles causam desmatamento. Eles vão lá e às vezes tacam fogo naquela área para poder abrir um espaço para começar a plantar. Então, algumas práticas agrícolas, elas também contribuem para a poluição atmosférica. E o que a gente pode fazer para minimizar isso? Eu listei aqui algumas... Gente, eu já vou deixar até aqui uma observação, né, produção? Que eu não tenho como controlar o meu cachorro. De vez em quando vocês vão ouvir. Agora vocês já conhecem, já apresentei um Bolt pra vocês, olha lá, ó. E às vezes não dá. Eu tento gravar num horário que ele fique em silêncio, mas às vezes não dá. Ignora, gente, por favor. Enfim. Então, ó, promover a... Não, aí agora ele abusou. Agora ele abusou do horário aqui. Será que ele não tá sabendo, produção, que tá aqui, ó, porta fechada, que não é pra latir? Promover a conservação e ampliação das áreas florestais. Lógico, quando a gente vai lá e planta mais árvores, a gente tá tirando gás carbônico da atmosfera, porque elas fazem fotossíntese, lembra disso, né? Outra coisa, incentivar o uso de transporte público coletivo. A gente falou isso na live. Então, poxa, se você vai andar daqui até algum lugar, não é muito longe, e tem algum ônibus, algum metrô, ou trem para poder você utilizar, opta por esse meio de transporte, ao invés de você tirar o seu carro da garagem para ficar uma pessoa ali dentro só, né? Então esse incentivo aos transportes alternativos, transporte coletivo. Teve gente que falou na live também de carro elétrico. Sim, carro elétrico é uma boa alternativa. Pena que, ó, ainda é muito caro, né? Depois, ó, manutenção de áreas verdes, bosques, praças, enfim. Incentivar o uso de instrumentos que minimize a poluição, então colocar filtros nas chaminés dessas fábricas, dessas indústrias. Promover o controle, olha aqui, ó, fiscalização das queimadas em lavouras, o que eu acabei de falar, lá na prática agrícola, que acaba contribuindo para a poluição, tá certo? Então preste atenção nisso daqui, porque pode vir a cair alguma questão sobre isso na prova de vocês. Camada de ozônio, lembrando, qual mesmo do tente, lembra o tente? As camadas da atmosfera,
A camada de ozônio está presente na estratosfera, lembra disso também. E qual é a função da camada de ozônio? Filtrar os raios ultravioletas, tá? E quais são os problemas causados na gente se tiver esses buracos na camada de ozônio? Câncer de pele, catarata, as plantas podem morrer, enfim, várias coisas que a gente já falou. Qual é o gás também que vai promover esse buraco na camada de ozônio? CFC. Tá onde? Aerosol, alguns aparelhos como geladeira, enfim, tá bom? Depois, aquecimento global. Ó, lembra que aqui é só uma revisão, hein? Já tem outros vídeos lá atrás para poder vocês assistirem sobre isso. O aquecimento global, o que é isso? Lembra? É provocado pela intensificação do efeito estufa. Professor, efeito estufa é uma coisa ruim, é um problema? Não, é um fenômeno natural, já falamos sobre isso. O problema tá quando a gente intensifica isso, quando eu jogo muito gás carbônico para a atmosfera e aí eu vou reter muito calor aqui no nosso planeta. Quais são as consequências? Derretimento das calotas polares. Se vai derreter, vai aumentar o nível da água, não é? Então, aumento do nível do mar, tá certo? Algumas das consequências do aquecimento global. Foi? Lembrando só, hein? Inversão térmica, fenômeno de inversão térmica, mais uma vez, é um problema, tudo bem, pode até ter um problema porque intensifica ali a poluição, mas também é um fenômeno natural. Acontece, às vezes, em determinada época do ano, quando vem uma frente fria, lembra que a gente falou? Então esse ar frio, ele fica preso aqui embaixo, nessa região onde a gente respira. Tá? Ele não consegue circular, porque tem essa camada de ar quente aqui em cima. E aí, se eu tô falando numa região, mais uma vez, de um centro urbano, com cheio de carros circulando, um monte de indústria, um monte de empresa, um monte de liberação de gás carbônico, de poluentes, de materiais particulados, e o ar não consegue circular, a gente vai inalar essas partículas e pode causar doenças respiratórias que nós vimos, asma, por exemplo, tá bom? Então acontece principalmente na época de inverno, que é quando vem justamente essa frente fria, ok? Depois a chuva ácida, gente. Chuva ácida, isso sim, uma consequência da poluição. Quando a gente libera gás de enxofre, também pelas fábricas, pelas indústrias, tudo aquilo que a gente já falou. Esse gás de enxofre vai reagir com o vapor de água, com a molécula de água, e formar o ácido, um ácido sulfúrico. Lembra que a gente viu sobre isso? E aí forma essa chuva ácida, quando esse vapor se condensa, né? Forma as gotículas de água, quando as gotículas se unem, forma chuva. Beleza. E quais são os problemas causados na natureza? Mais uma vez, acidificação dos oceanos, acidificação do solo. Então todo mundo que está na água vai sofrer? Todo mundo que está na água vai sofrer. Os animais, as algas, os fitoplâncton, sim. Quem depende do solo para sobreviver, como as plantas, vão sofrer com essas consequências? Vão sofrer também, tá? E, além da natureza propriamente dita, a gente citou também os monumentos, né? Monumentos históricos. Então, tudo que é feito de mármore, por exemplo, algumas estátuas são feitas de mármore, são feitas, por exemplo, de carbonato de cálcio, tá? Carbonato de cálcio é tirado, por exemplo, de conchas, de moluscos, enfim. Mas muitos materiais são feitos de carbonato de cálcio também. Isso daí vai sofrer corrosão com a chuva ácida, tá? Então vai se deteriorando ao longo do tempo. Ferro, tudo que é de metal também vai sofrer essa corrosão, tá certo? Então lembra disso aqui também. Olha a dica, olha esse amarelinho. Depois a combustão. Vimos, fiz um experimento com vocês sobre a combustão, mostrando que sem o oxigênio não é possível haver queima, não é possível haver combustão. O oxigênio, ele é chamado, gente, de comburente, como tá aqui, ó, onde é que eu botei? Aqui, comburente. Para haver combustão, eu preciso ter um combustível. Combustível é o que de fato vai pegar fogo. Então, no caso da vela ali, a parafina, que é o que faz pegar fogo, a parafina vai ser o combustível, tá certo? E o comburente é o que precisa ter para haver a reação, que é o oxigênio, tá bom? Então, o comburente é o oxigênio. Sem ele, não tem combustão. Mais uma dica aí que pode aparecer. Ah, e toda combustão, isso a gente falou lá na época de desmatamento, né? De queimadas.
Toda vez que tem combustão, libera-se muito, ó, gás carbônico, tá bom? Temos que ter cuidado com isso daí também. Propriedades do ar, que vocês viram lá e eu já soube que teve gente que gostou aqui, entendeu direitinho quais são essas propriedades. O ar ocupa o espaço, o ar tem massa, a expansibilidade. O que é expansibilidade? Olha aqui, quando a gente lembra, quando eu puxo o êmbolo, então são as moléculas de ar, elas são capazes de se espalhar mais, tá bom? Compressibilidade, eu consigo fazer com que as moléculas de ar, elas fiquem mais juntinhas, como é o caso aqui, ó, quando a gente empurra o êmbolo. E elasticidade, lembra o que é? Capacidade de retornar ao seu estado natural. Quando eu apertava lá o êmbolo e eu soltava, ele não voltava um pouquinho? Assiste lá o vídeo para poder você ver o anterior, da semana passada. Isso é elasticidade, tá certo? Vimos lá, ó, o ar tem massa, que eu falei, o ar ocupa espaço, tem volume variável, enfim. Não tem cor, não tem cheiro, tá bom? Só para poder lembrar. Bom, é isso. De revisão é isso aqui. Vamos entrar direto aqui nos exercícios para não ficar muito paradinho também, já que é uma revisão geral. Então acompanha aqui comigo esses 5 exercícios que eu separei para vocês. Olha lá. Cientistas afirmam que a camada de ozônio está se recuperando. A frágil camada de ozônio que protege a Terra está começando a se recuperar, principalmente por causa da progressiva eliminação, desde a década de 80, de alguns elementos químicos de latas de refrigerante e aerosol, informou um painel científico das Nações Unidas em uma rara notícia positiva sobre a saúde do planeta. Cientistas disseram que o crescimento demonstra que a União Mundial pode neutralizar o desenvolvimento de uma crise ecológica. Pela primeira vez em 35 anos, cientistas foram capazes de confirmar um aumento estatístico significativo e sustentando no ozônio estratosférico, que nos protege da radiação solar que causa câncer de pele, danos à agricultura e outros problemas. Aí é que vem a pergunta. Quais são os produtos químicos que deixaram de ser lançados na atmosfera para que o buraco na camada de ozônio não avançasse mais, causando problemas ainda maiores? E aí, pessoal? Qual é aquele gás? Qual é? Clorofluorcarbono, mais conhecido como CFC. Só isso aí, ó. Gás clorofluorcarbono, nosso CFC. Ele é o causador do buraco na camada de ozônio. Depois, qual é o maior impacto causado pelo agravamento do efeito estufa? Oi? Quando eu estou agravando e intensificando é o aquecimento global. E quais são, desculpa, as previsões das consequências desse impacto? Então vamos lá, como a gente viu, derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, tudo isso daqui, ó, alteração do regime de chuvas e do clima, né? Eu estou aumentando a temperatura do planeta, eu estou afetando o clima da nossa região. Obviamente, a quantidade de chuvas, tudo isso vai ser alterado também. Pode ocorrer também, gente, proliferação de inseto. Quanto mais quente, pode desenvolver mais insetos, por exemplo, pode ter pragas, isso é muito ruim. Então depois, gente, tô passando aqui direto, rapidinho, mas lembra que isso aqui vai estar disponível para vocês. São questões extras para estudo, então copia no caderno também, tá bom? Depois, pensando nos componentes do ar e em suas características, preencha os parênteses abaixo com as seguintes letras: N para nitrogênio, O para oxigênio, G para gases nobres e C para gás carbônico. Já vou botar aqui para... para adiantar. Bom, não se combinam com outras substâncias. Lembra aquele que não quer se misturar com ninguém? Eu sou muito nobre, eu não misturo com ninguém. Os gases nobres, tá bom? Por isso que tá aqui, letra G. Só é absorvido diretamente do ar por algumas plantas e bactérias. Só é absorvido por esses seres aqui. Quem é? Gás nitrogênio. Só eles conseguem. É absorvido na respiração. Todo mundo que faz respiração vai absorver oxigênio. Liberado na fotossíntese, também o gás oxigênio, né? Na fotossíntese pega gás carbônico e libera oxigênio. Existem em pequena quantidade na atmosfera, cerca de 0,03. Lembra? Faz parte daquele conjunto de 1% só da atmosfera que a gente viu dentro de gases traço. É o gás carbônico, tá bom? Olha lá, né? É um percentual pequeno, mas que consegue fazer
determinados estragos, que é essa intensificação do efeito estufa e aquecimento global. Por que a inversão térmica pode agravar os efeitos da poluição do ar? Lembra? Por que ela pode agravar? Porque não ocorre circulação dessa massa de ar. O ar fica preso, o ar frio, ele fica preso embaixo da massa de ar quente. Então, por isso que vai intensificar, tá bom? Por isso eu coloquei aqui, ó. O ar frio fica preso próximo à superfície, não permitindo a circulação de ar. Lembra disso? Moleza, né? Já é a terceira vez que a gente está falando isso, eu acho que vocês já estão assim, ai gente, eu já sei tudo, que maravilha, tomara que saiba mesmo. Depois, última, hein? Essa questão aqui eu peguei no livro de vocês, porque ficou faltando essa pra gente completar o livro, então é lá da página 149, questão número 12, tá? Observe no gráfico a composição dos gases que inalamos e exalamos na respiração, coisa que a gente viu lá naquele primeiro slide da aula de hoje. Compare o ar inspirado com o ar expirado. Como varia a quantidade de oxigênio, de gás carbônico e de nitrogênio no ar que entra e no ar que sai. Então vamos aqui um de cada vez. Gás nitrogênio, o que acontece com ele? Nada. Entra e sai na mesma quantidade, porque a gente não utiliza ele na respiração. Com gás oxigênio, vai diminuir na expiração, olha lá. Diminui na expiração, porque nós consumimos esse gás, precisamos dele para ter energia. E o que acontece com o gás carbônico? Aumenta na expiração, porque a gente produz esse gás durante a respiração, tá certo? Resposta bonitinha para vocês colocarem, porque isso é uma questão lá do livro de vocês, então acompanha isso. Bota isso daqui para dar esse print, toda hora eu falo dar esse print, mas não é print, gente, fica disponível, né? Por que eu falo isso? Enfim. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam estudando, estejam gostando das nossas videoaulas. Conversa comigo lá na nossa live se tiver alguma dúvida. Não fica com vergonha não, não guarda dúvida não, hein? Esse momento é pra gente realmente tentar se aproximar de maneira virtual, porque eu tô sentindo saudades demais. Eu já falei isso várias vezes, parece clichê, mas é real. Tá bom? Então um beijo, se cuidem bastante, tenham calma e nessa semana façam a provinha de vocês, ok? Um beijo, gente. Tchau, tchau.